Bom, continuando aqui então, o personagem já está na cena, certo? Pronto para começar a receber animação. A gente sempre costuma trabalhar com a parte de física do personagem, né? Fazer com que ele toque nas coisas, interaja com o ambiente, utilizando colliders, né? Então até agora, quando a gente trabalhou com 2D, a gente usou o que? Box collider, né? Um collider circular, assim por diante. Só que no caso do personagem em 3D, ele tem um collider específico para ele, certo? Então, por exemplo, eu vou vir aqui no Physics, né? Que não seria o 2D, seria o 3D, e eu vou utilizar um Character Controller, certo? Então, ó, esse Character Controller, ele nada mais é do que um collider, certo? Específico para personagens 3D no formato de uma cápsula, certo? Tem que tomar cuidado porque a gente tem um collider também em formato de cápsula e pode confundir, né? Ali. Nesse caso, o Character Controller, ó, eu vou posicionar então a cápsula ali, certo? Vou também, opa, posicionar aqui assim mais ou menos aqui, ó, deixando a personagem dentro dela, beleza. Qual que é a diferença desse collider para uma cápsula? A principal diferença é que esse tipo de collider ele tem uma área aqui embaixo que colide diferente e separado. Você consegue coletar dois tipos de colisão, com o chão e com o ambiente, certo? Então você verifica se o personagem está tocando no chão ou não pelo próprio collider aqui, por essa área aqui de baixo, certo? Aqui não tem muito segredo, tá? Geralmente os próprios valores padrões aqui a gente acaba utilizando, mas o mais importante que vocês têm aqui seria, né, além da altura, né, o formato dele aqui e tal, seria esse step offset, certo? E esse slope limit. Aqui no caso seria o quanto que ele consegue pegar e subir inclinações, tá? Então aqui 45 graus é uma inclinação que ele consegue subir. Ah, vou colocar 90, consegue? Não, né? Que a física não permite, nem a gente consegue subir uma parede, né? Tal, né? Aí não dá, mas beleza. Só que tem um porém. Esse collider, percebe que eu não coloquei um rigid body no objeto, só coloquei o collider nele. Se eu viesse aqui nesse personagem, né, e puxasse ele para cima, por exemplo, tá, e desse um play, vocês vão perceber que esse collider aqui, ó, ele vai ficar flutuando normal ali, ele não vai cair, porque a gente vai ter que fazer isso aqui cair na programação. Tudo vai vir na programação agora, certo? Como que vai funcionar isso? Para a gente não ficar perdendo muito tempo escrevendo muito código e até o vídeo não ficar muito longo, eu trouxe um script pronto, certo? Aí como que vai funcionar esse script? Eu vou pegar esse script aqui no caso e vou jogar no personagem mesmo, tá? Então eu tenho aqui um personagem controller aqui, eu vou jogar ele aqui no personagem, certo? E vou abrir agora o editor de script aqui, para a gente poder pegar e pensar um pouco sobre o que esse script está fazendo. Ó, abri aqui o script. Beleza. Bom, a primeira coisa que acontece aqui, pessoal, é o seguinte, ele está bem comentado, tá vendo? Tá? Depois eu vou disponibilizar esse projetinho aqui lá para vocês no portal do aluno, tá? Então tá aqui. Primeira coisa que eu tenho aqui são 3 variáveis, certo? Onde eu tenho aqui a velocidade do personagem, a força do pulo e a gravidade. Então até aqui não tem, acho que, nenhum segredo. A gente trabalhou com isso aqui dentro do 2D. Ou seja, a velocidade que ele se move pelo ambiente, certo? Quando você der o pulo, o quanto de pulo que ele vai ter força de impulso no pulo, certo? Só que entra uma coisa nova aqui, que é a gravidade. Porque até então a gravidade, a gente vinha utilizando a gravidade da própria Unity, certo? Do próprio motor de física, né? Agora aqui a gente vai controlar a gravidade na mão. Como é que vai funcionar isso? Aqui no caso também, eu vou ter aqui vamos dizer assim, um vetor, né, aqui, que vai tratar as direções do personagem, tá? Como assim as direções? Aí que tá. Esse vetor, o Move Direction aqui, ele vai controlar a movimentação do personagem para os lados, seja qual for ele, e também a atuação da gravidade nesse vetor. Então, assim,
pensa que toda a parte de movimentação, tudo que acontece no personagem, vai tá nesse vetor aqui. Bom, até aí tranquilo, certo? Aqui no caso tem uma coisinha nova, né, que acho que vocês nunca viram, que quando eu coloquei um vector 0 aqui, você é a única coisa que faz isso aqui, tá, pessoal? Tá? Só foi para dar uma frescura no negócio aqui, tá? Então, vector 3.0, eu tô falando que a direção, ele tá sentado no zero do mundo ali, tá? Até porque, assim, no Move Direction, aqui no caso, eu não posso colocar um zero direto. Por que eu não posso colocar um zero direto, pessoal? Porque o vector 3, ele é vamos dizer assim, ele é uma variável, entre aspas, né, com 3 dimensões, x, y e z. Então, quando eu coloco um vector 3.0, certo? Ele está colocando 0 nos 3 eixos para mim, tá? Aqui no Start não tem nada, aí começa a parte interessante. Eu poderia ter feito, na verdade, obtido o componente, né, aqui no Start, mas eu coloquei aqui no Update. Então aqui não tem nada demais. Aqui eu criei uma interface, certo? Para eu poder obter o Character Controller. Então eu estou falando aqui que Character Controller igual Get Component Character Controller. Ou seja, o meu Character Controller agora está aqui dentro desse cara aqui, certo? Aí o que acontece? A partir desse momento, eu consigo pegar e verificar algumas propriedades do meu Character Controller. A primeira coisa que eu consigo verificar é o seguinte, ó. Percebe que eu estou verificando o meu Character Controller, que na verdade é aquele collider em forma de cápsula. Eu estou falando para ele assim, ó, is grounded. Ou seja, se você perguntar se ele está no chão, ele vai responder, certo? Como que ele sabe se ele está no chão ou não? Se estiver colidindo essa parte de baixo aqui, ó, da cápsula, ele devolve para mim. Isso é uma função própria do Character Controller. Ele já está devolvendo para a gente isso aí. Aí o que acontece aqui é assim, ó. Se estiver no chão, o que ele vai fazer? Você vai poder pegar e movimentar o personagem normalmente. Pessoal, aqui é aquela coisa de sempre, né? Usei o input getAxis aqui, horizontal, vertical. Ou seja, está movimentando o personagem em qual eixo? No eixo X e no eixo Z, certo? Profundidade e para os lados no X ali. Para cima não, porque para cima seria o pulo, né? O Y aqui, por isso que ele está zerado, tá? Aí percebe que até escrevi de uma forma um pouco diferente, né? Vocês estavam acostumados a fazer o quê? Sei lá, eu vim aqui e fazer assim, ó, float, m, sei lá, x, por exemplo, aí colocar lá, input, ponto, getAxis, né? GetAxis aqui, aí colocar o eixo que eu estava movimentando aqui, por exemplo, sei lá, horizontal aqui, aí pegar, aplicar uma velocidade, fazer um monte de coisa aqui. É a mesma coisa, só que eu estou fazendo diferente, certo? Só escrevi um pouco diferente. Eu coloquei a instrução, ao invés de atribuir numa variável, eu estou colocando a instrução, né, o valor que ela retorna para mim, dentro do próprio comando, tá? Só que vamos lembrar que esse Move Direction aqui é quem, pessoal? É uma variável, certo? Do tipo vector 3, certo? Então eu não estou aplicando no personagem, tá? Eu estou guardando o que? A movimentação do caso aqui, do eixo X e Y, certo? Das teclas, dentro dessa variável aqui, tá? Aí o que eu posso fazer? Eu vou falar aqui, eu vou pegar aqui agora e vou fazer a velocidade sobre ele, ou seja, eu falo que Move Direction é igual ao que? Transform ponto, Transform Direction, o que ele está fazendo Transform Direction? Percebe que aqui ele pega dois inputs ao mesmo tempo. Aqui ele está fazendo o que? Ele está pegando a direção que o seu input está dando e aplicando o que? A velocidade sobre ele. Aqui no caso eu multipliquei por vezes menos 1, porque quando eu fiz esse exemplo, eu confesso assim que eu exportei o modelo invertido e ele estava andando de costa. Aí eu peguei e só fiz vezes menos 1 para ele poder inverter a direção. Mas se ele estiver movimentando certinho, só tirar o vezes menos 1 que você deixa a direção correta, certo? Agora uma outra coisa importante, o pulo, né? Aqui no caso, eu estou usando um getKey aqui, mas a gente poderia estar utilizando aqui, por exemplo, para ficar até mais genérico, né, e melhor, get button também, tá? Button down, por exemplo, você poderia vir aqui e colocar o jump, certo? E aqui eu estou fazendo o que? Ó, de novo, move direction, que é minha vector 3, eu estou pegando só o eixo o que? Y, e estou somando a força do pulo, certo? Até aí tranquilo. Então toda vez que eu apertar o pulo, ele pula. Percebe que aqui no caso, como a gente não tem um rigid body,
eu não estou aplicando uma força física, eu não estou dando um add force ou um velocity aqui, certo? Eu estou falando que a posição onde ele estiver em Y vai somar uma força. Tudo bem até aí? Vamos nessa. Bom, aqui no caso é onde eu disparo as animações, certo? Eu vou comentar essa parte aqui de onde eu disparo as animações, tá? E vou focar primeiro só no aspecto de como controlar o Character Controller, certo? Então, até aqui, ele não está fazendo nada. Ele está o quê? Ele está obtendo os inputs aqui, certo? Ele está pegando um input e atribuindo velocidade. Eu poderia ter vindo aqui, ó, por exemplo, e ter matado isso aqui se eu quisesse. Fazendo o quê? Multiplicando aqui, ó, a velocidade, certo? Normalmente aqui. Só que eu estou fazendo um pouquinho mais organizado, tá? Estou separando em partes. Aí o que eu vou fazer aqui no caso? Aqui eu só apliquei o quê? As coordenadas. O que faz ele se mover, certo? Tal, são essas duas últimas linhas, certo? Que é o quê? Aqui no caso o MoveDirection.y, ele subtrai a gravidade, certo? Então assim, se eu pulei, eu somei a força do pulo. Se eu estou caindo, eu estou subtraindo a gravidade, certo? Só que pense em uma coisa, que isso está acontecendo a todo momento, certo? A todo momento isso está acontecendo, tá? Porque isso aqui está dentro do update, tá? Então assim, ele está o tempo inteiro falando assim, olha, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo, vai para baixo, fazendo o quê? Fazendo com que a posição do seu eixo Y seja o tempo inteiro menos a gravidade, tá? Delta time, né, para dar aquela normalizada tipo ali. E para poder movimentar o personagem, a gente usa um controller.move, que controller é o character controller, certo? Então é uma instrução específica do character controller, que a gente fala para ele movimentar na direção, certo? Ali no move direction, que seria a variável. Aí aqui no caso ele tem quantos eixos, pessoal? Os 3, certo? Porque a gravidade aqui ainda não está movendo a gravidade, eu estou aplicando ela, certo? Agora aqui o move direction, o que ele faz? Olha, movimente o character controller no eixo X, Y, Z, certo? Porque o move direction é quem? De novo, é um vector 3, que tem o X, Y, Z ali. Aí o que ele faz? Só faz a movimentação, eu multipliquei pelo delta time de novo para poder normalizar, certo? Dessa forma, se tudo tiver certo e eu não tiver feito nada errado aqui e tal, a hora que a gente der um play aqui agora, ele tem que funcionar, ó. Tá vendo que agora ele caiu, ó, certo? Então, percebe que assim, mesmo ele não tendo um rigid body, agora ele sofre influência da gravidade, certo? Ó, vou puxar ele aqui em cima, vou dar um play, ó, beleza, certo? Só que a gente tem que pensar uma coisa, aqui não é a física, aqui é o script que está fazendo isso. Se eu vier aqui, ó, e movimentar para esquerda e para direita, ó, ele está movimentando normal ali, certo? Então, ó, tô vindo com as setinhas aqui, ó, tô conseguindo movimentar ele. Ah, mas eu quero restringir ele só num eixo. É simples. Mas se for assim, ó, por exemplo, eu quero fazer a restrição dele no único eixo, é só pegar, certo, aqui no caso, e pegar aqui, quer ver? Aonde eu estou fazendo o move direction dele aqui no caso, é só remover o input, certo? Fala assim, eu só quero movimentar ele em X. Ou seja, aqui no caso, bastaria eu vir aqui e falar que esse cara aqui é 0, certo? Então já funcionaria para você fazer um jogo 2D meio, né? Fiz a besteira aqui, beleza. Bom, então aqui eu peguei e movimentou o personagem. Agora em relação às animações, aqui no caso eu fiz um pouco diferente, tá? Que eu vou fazer? Que eu fiz na verdade? Aqui controla as animações. Então eu verifico qual tipo de input que está acontecendo. Poderia até melhorar isso, né? Que está bem feio. Eu poderia vir aqui e fazer assim, ó, if, certo? Input.get axis aqui, né? Que no caso a gente está utilizando as setinhas para poder movimentar o personagem. Aí eu poderia verificar aqui, por exemplo, horizontal, certo? Vamos lembrar que os valores que o horizontal me dá é o que? É 0, 1 e menos 1, certo? Aí o que eu posso fazer? Eu posso falar assim, olha, se horizontal, certo, for diferente de 0, quer dizer que ele está se movimentando, certo? Aí a partir daí, eu consigo chamar uma animação.
Como que eu chamo a animação? Animation, certo, ali, tá? Ponto crossfade. Animation. Espera que eu acho que eu tô sem um animation aqui, pessoal. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso mesmo. Vou copiar esse cara aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó. Animation Crossfade. Só que tem um probleminha bem de leve. Olhando aqui nosso personagem, certo? Eu tenho o Character Controller dele, mas tem o Animation aqui, mas eu não estou ainda obtendo esse componente. O que eu vou fazer aqui então? No script, está faltando um pedaço. Então aqui em cima, a gente pode fazer o quê? Fazer aqui um Animation, certo? Animation. E aqui no Start, a gente pode falar que Animation é igual ao quê? A Get Component, certo? E a gente montou uma interface para acessar esse componente, tá? Então aqui, ó, Animation aqui, tá? Aí sim, vocês vão perceber que agora ele reconhece o comando, tá? Então o crossfade ali. Esse crossfade ele é legal porque ele tenta fazer uma transição suave entre uma animação e outra. Não dá aquela animação de soco, né? Então aqui, beleza? Bom, caso contrário, né, como eu só tenho duas animações aqui, eu posso falar que esse carinha aqui agora vai tocar animação de idle, tá? Então assim, ele verifica lá o input e já era. Inclusive eu posso até limpar essa animação, ó, fica bem mais limpinho, né? Fica bem mais bonito aqui o código, né? Vou salvar aqui, certo? E vamos ver se vai funcionar. Então, eu dou um play. Ó, caiu ali. Opa. Ó. Certo. Aqui no caso, deu um probleminha. Por quê? Eu estou verificando só o input, né? Aqui no caso, eu estou verificando só no horizontal. O ideal seria chegar aqui também e perguntar. Ou, né? Pegar esse código aqui mesmo, ó, esse pedacinho inteiro dessa condição. Dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V. Opa! Um Ctrl V nele aqui. E perguntar também se o vertical, certo, também for diferente de 0. Daqui, aqui no caso eu estou fazendo a movimentação para todos os lados. Ainda não estou fazendo ele girar para os lados, fazer as rotações, mas isso aí vocês já viram como é que funciona, né? O foco não é nem esse dessa explicação. Então assim, ó, a hora que eu venho, ele caiu aqui, ó, agora, ó, e vai, ó, toca a animação normal. Agora uma coisa importante, que foi uma das principais dúvidas, né, que vocês tiveram, é como tratar a colisão desse cara, certo? Que a gente vai ver aqui agora. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou colocar aqui um cubo, tá? Inclusive, assim, um dos maiores problemas que esse componente tem, pelo menos eu passo por isso, né? Se alguém que está vendo aí o vídeo souber de alguma solução melhor, deixa aí no comentário a solução melhor que a minha. Aqui no caso aqui, eu tenho o cubo, certo? Ele reconhece, tá? Se eu vier aqui, ó, e andar, ele reconhece aqui, ele... Opa! Ó, ele reconhece aqui, ó, encostou, ele pula. É que as forças aqui tem que pegar, ajustar um pouco melhor essas forças. Mas enfim. Mas para poder verificar a colisão com o Character Controller, a gente tem um comando grandão aqui que eu nunca lembro de cabeça. Mas é só vir aqui, ó. Character Controller Hit. Aí vai ser a primeira opção que vai aparecer no Google, tá? Aqui no caso, né, hoje eu estou dando aula aqui na faculdade, eu estou gravando aqui meio que on-fly mesmo na aula para os alunos. E aqui, ó, quando é que a gente usa bem pouco, mas no On Collision Enter, a gente vai utilizar esse aqui, ó, On Controller Hit, certo? E nesse On Controller Hit, a gente vai fazer isso aqui, ó. Tá? Então, ó.
eu venho aqui agora para verificar a colisão dele. Sei lá, posso colocar em qualquer lugar. Vou colocar aqui, ó, verifica colisão, tá? Aí eu venho aqui, ó, no onControllerHit, nesse método aqui, tá? Void onControllerHit. Aliás, isso aqui é um método, né? Tá dentro do update aqui fora. Ó, no onControllerHit você consegue pegar a informação, que nem por exemplo aqui, ó. Se eu der um print aqui, ó, e der um hit.collider, certo? Ponto name dele aqui, ó, que seria o nome do objeto que ele está tocando. O que acontece, ó? Na hora que você manda rodar teu script, ele vai ficar checando colisões, certo? Então, ó, eu posso vir aqui e dar um play, ó. A gente vai poder observar aqui no console o que está acontecendo, ó. Então, ó, percebe, ó, ele tocou no play, né? Certo? Se eu vier andando aqui tocar no cubo, ele vai me devolver o cubo, ó. E assim por diante. Então, nesse caso aqui, ó, resolveria todos os problemas que quem começou a trabalhar com personagem 3D antes de ver na aula e acabou utilizando aqueles conceitos de 2D no 3D, já resolveria os problemas de colisão. Então, assim, nesse método específico aqui se resolve muita coisa. Aí, que nem eu falei pra vocês que eu tenho alguns problemas de colisão com esse cara. Eu, por segurança, o que eu costumo fazer? Eu faço isso, ó. Eu já tenho o Character Controller. O que eu faço? Para poder ter uma segurança melhor de colisão, eu adiciono aqui mais um Box Collider nele, certo? E aqui no caso desse Box Collider, certo? Que ele pode, né, ter mais de um colisor. Eu deixo ele mais ou menos aqui assim, né? Tipo, sem nenhum tipo de estresse. E aí eu também posso utilizar lá dentro da minha programação eu posso vir aqui e utilizar o void, né, on collision enter, on collision stay, né, enfim, aqui no caso, para poder verificar a colisão com ele aqui também, tá? Então aqui ele também me devolveria, né, se eu viesse aqui, desse um print aqui no que ele está colidindo, né, ó, tá? Ele vai me devolver o nome ali de quem ele está colidindo. Aí vamos supor que, sei lá, eu vou fazer um ifzinho aqui, ó, e vou falar se o nome do objeto que ele colidiu for igual a cube, tá aqui, eu posso vir aqui, então, dar um, sei lá, um destroy game object aqui, ó, tá? Então, vou mandar rodar aqui, salvar, né, primeiro. Na hora que eu der o play, então, aqui, ele vai verificar a primeira colisão, certo? Tá ali, ó, verificou. Então, na hora que eu venho aqui, ó, deu algum chabuzinho, deixa eu ver o que aconteceu. É o tamanho do collider, pessoal. Tem que aumentar um pouquinho mais. Deixa eu ver se o meu script está tudo certinho.
É a hierarquia do personagem que tá dando errado, pessoal. Mas ele tá destruindo outro objeto. Enfim, isso aqui depois eu ajusto. Bom,